Boa tarde, pessoal. Estamos aqui nessa live para Impacta e meu nome é Daniel Cardoso. Eu sou responsável na Impacta pelos treinamentos de e-commerce e marketing em geral, né? Marketing digital como gestão de mídias, SEO, Google Analytics, Google Ads, marketing de conteúdo. E estou aqui para falar do tema, né, que está mais atual impossível, que é marketing digital em tempos de Covid, né? Como é que é a reinvenção, né, do marketing, não só digital, né? Reinvenção de praticamente aí, acho que todas as profissões estão tendo que se reinventar, todas as empresas. Então, vou falar um pouquinho do cenário. Eu recebi bastante perguntas, agradeço a todos que participaram, né, com suas perguntas. E vou começar por uma que acho que é a principal. Eu vou falando as perguntas e vou acrescentando aí, de repente emendo uma na outra. Você acha que o coronavírus impactou na área de marketing digital? De que forma? Olha só, uma coisa que está muito claro para todos nós é que o coronavírus, né, a quarentena, o cenário atual, ele impactou no consumo, né, do jeito que as pessoas estão tendo que consumir, né, ou seja, de casa, né, fazendo home office e com as ruas vazias, sem dúvida nenhuma, e impactou a forma que as pessoas consomem mídia, né? Então, todas as empresas de internet, né, como o WhatsApp, o Face, o próprio Netflix, né, a Amazon como um todo, foram muito impactadas positivamente. E por outro lado, quem estava menos digital, né, sentiu um baque mais forte. Então, sem dúvida nenhuma, mudou o consumo da mídia e mudou o jeito de consumir produtos. E são basicamente dois pilares, né, do marketing, né? Não estou nem falando de marketing digital, mas como te acham e como que é o produto, né? Como você encontra, como você é impactado com a comunicação e como você encontra o produto. Então, sem dúvida nenhuma, o impacto foi grande, foi muito grande, e eu diria que ao contrário das crises que normalmente a gente tem no mundo, né? Então começa uma recessão, as empresas elas têm mais tempo para preparar. A gente sentiu aqui no Brasil, que outros países sentiram, é que de repente se aperta um botão, quarentena, né? Você tem lá talvez alguns 2 dias antes de anunciar a quarentena, e a gente vê empresas falando assim, opa, peraí, a Impacta, por exemplo, né, para dar um exemplo de casa, teve que chavear, né, teve que mudar os 34 cursos presenciais que ela ia ter, por exemplo, num sábado. Todos esses 34 viraram online ao vivo, né, que é a modalidade que a gente está hoje oferecendo na Impacta, que está, graças a Deus, aí tendo muito sucesso. A gente já tinha isso há anos, né, mas agora com muito mais intensidade, muito mais interação entre professor e aluno, e foi muito rápido. Assim, a gente fica pensando, se a gente não tivesse já usando, como seria, né? Como aconteceu com muitas empresas. Vamos falar um pouquinho de e-commerce. Eu estava ouvindo uma entrevista muito legal, na verdade um podcast, né, da E-Commerce Brasil, com inclusive um dos nossos professores do curso de e-commerce, o Daniel Nepomuceno, é um dos entrevistadores ali, e eles estavam falando com os diretores da Boticário, né, e a Boticário, o diretor fala, a gente do dia para a noite teve que pensar numa estratégia e usar as lojas, por exemplo, como centro de estoques, como ponto de estoques, né? O WhatsApp passou a ser mandatório para os vendedores. Então, eu diria que o impacto não só foi no consumo e na comunicação, né? No jeito que as pessoas estão consumindo mídia, mas também, né, se eu puder acrescentar aí um tempero para essa história, um tempero meio ardido, foi a velocidade, né? Então,
campanhas, né, botões foram desativados ali de campanhas que estavam para acontecer, eventos. Estava conversando com um professor nosso que trabalha numa das maiores empresas mundiais de eventos, né, praticamente, não diria, não seria capaz de chutar um número, mas assim, um bom percentual dos grandes eventos que acontecem no mundo e em São Paulo, por exemplo, passam por essa grande empresa. E ela já tinha sentido o efeito na China, ela atua na China, e de repente foi uma reação em cadeia global, né? Imagina, você que tem mega eventos, de repente ter seus eventos esvaziados. Como é que você muda uma estratégia em tão pouco tempo? Então, é uma reinvenção geral. E o lado positivo, né? Aí emendando com uma outra pergunta, que foi aqui... mais do que nunca, o marketing digital é essencial em tempos de coronavírus? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Acontece um fenômeno interessante que eu acredito que vai se repetir, né, que aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil. No Brasil foi mais ou menos em 2015, que deu 2014, 2015, que deu um salto aí no consumo de mídias digitais, né, no investimento de marketing digital, aumentou bastante. A gente estava vindo já iniciando uma crise, né, em 2014, e quando virou 2015 a gente já estava oficialmente numa crise, e aí vamos dizer, os investimentos por parte das empresas no marketing digital aumentou muito. E isso aconteceu nos Estados Unidos, quando eles tiveram a crise do subprime em 2008, né, em 2009 já estava uma crise grande. A economia continuava, vamos assim, sofrendo um impacto grande, mas o marketing digital começava a crescer numa velocidade que não crescia antes. E a explicação disso é o seguinte: você tem empresas, principalmente naquela época, nos Estados Unidos, você tinha empresas grandes e que não tinham mergulhado de cabeça no marketing digital. E o que fez empresas que investiam muito em mídia, vamos dizer assim, mais tradicional, né, mais offline, ou muito em TV, voltar os olhos para o marketing digital? Custo. Então, de repente, ela não tinha um orçamento grande para fazer TV ou rádio, né, ou revistas, né, do jeito que ela fazia, jornais, né, de grande circulação, e começou a olhar com mais carinho, né, a internet, o marketing digital. E aí o interessante a partir do momento que eles passaram a investir mais no marketing digital, só que com uma verba menor, e muitas dessas empresas perceberam que a eficiência tinha aumentado, né, aumentou a eficiência, eles conseguiam ter mais retorno sobre o investimento que eles fizeram. Quando o país começou a se levantar, lá para 2015, 2016, né, o que aconteceu? O marketing digital nunca mais voltou para o nível que tinha antes. Ele continuou, ele pode ter abaixado um pouquinho o investimento, vamos dizer assim, em relação à mídia tradicional novamente, mas ele, sem dúvida nenhuma, ele já estava num patamar muito mais alto. Então, o que está acontecendo é que empresas que ainda não tinham priorizado, vamos dizer assim, acho que no digital a maioria das empresas já tem alguma coisa, mas agora o digital passou a estrela principal de muitas empresas, né? E eu estou falando agora muito mais dos pequenos e médios negócios, porque os grandes já tinham, né, ao longo das crises, meio que investido forte no marketing digital. Mas os pequenos e médios agora, mais do que nunca, sem dúvida nenhuma, vão ter que investir em conhecimento, vão ter que investir em mídia digital. E tem um alarme aqui me incomodando. Então, assim, isso é um ponto bem
bem importante de ser falado. Para quem está começando na área de marketing digital, qual o melhor caminho a seguir? Olha só, o que a gente tem conversado muito é tanto os e-commerce, né, as empresas estão tendo que vender muito mais online, se reinventar no delivery, né, como outras empresas que não vendem produtos, né, vendem serviços, estão tendo que digitalizar o seu conteúdo. Né, então estão tendo que priorizar muito mais isso. Então vai acontecer duas ondas muito fortes de empresas digitalizando serviços, né, ou seja, ou com produtos digitais, ou oferecendo via internet, e como é que ela vai passar a comunicar isso, e sem dúvida nenhuma, empresas que estavam com e-commerce, vamos dizer assim, num segundo plano, né, vão virar o canhão totalmente para essa área. A gente já está sentindo no Impacto, até para falar, uma maior procura nos cursos da escola digital, justamente porque muitas empresas estão percebendo isso e vendo que vai ser um caminho sem volta. Né? Eu digo sem volta no seguinte sentido, o que muitos especialistas estão falando é que mesmo que volte a ser mesmo que volte a normalidade, né? O que se olha muito para o que está acontecendo na China. Você tem, por exemplo, restaurantes que antes eram lotados, né? Imagina, lotado numa China, a gente está falando de 800, 900 pessoas. Né? E eu estava vendo uma reportagem que estava ali com 20 pessoas, né? Agora que meio que já está se abrindo de novo o comércio. Então até a China, que já é um país acostumado com vamos dizer assim, epidemias, né? Não pandemias, mas epidemias, eles já passaram por várias, está numa retomada muito mais lenta como ela nunca viu, né? como nunca se viu. Então é muito difícil prever o que vai acontecer aqui no Brasil, ou na Espanha. Tem muitas variáveis envolvidas, né? Pode sair a vacina antes do previsto, pode sair um remédio eficiente, mas por hora o que a gente tem é observar quem está alguns meses, né, ou semanas à frente do cenário que a gente está aqui. Então, voltando ao ponto que eu falei, por mais que volte à normalidade, vai ser uma normalidade muito diferente do que a gente conhecia. Uma outra pergunta que eu vi aqui, interessante: quais os principais desafios e oportunidades enfrentados na área? Cite exemplos de campanhas, né? Então, olha só, está se falando muito do emotional brand, né? Ou seja, as empresas que estão se mobilizando, né, em prol de ajudar as pessoas, né, as cidades, né, com equipamentos, com donativos focados aí para melhorar, né, essa emergência, essa grande emergência, estão realmente fazendo bonito nas mídias sociais, estão mostrando o que estão fazendo, por exemplo, com funcionários. Eu acho assim, a gente pode ver os grandes fazendo e a gente também vai sentir na pele com as empresas que a gente se relaciona. Por exemplo, o colégio dos filhos, como por exemplo a empresa que a gente trabalha, como por exemplo fornecedores, né? Como é que os fornecedores que você tem hoje na sua empresa estão tratando os funcionários, está se mobilizando numa crise dessa. E aí acontece um efeito interessante, porque redes sociais, se alguém falar assim, eu sei fazer campanhas muito bem sucedidas, pode sempre cair num erro que acontece com os grandes, que muitas vezes usam agências aí grandes,
e que acham, né, que tem todo o investimento para saber o que estão fazendo e acabam fazendo coisas que dão muito errado nas redes sociais. Recentemente, eu vi um caso, por exemplo, que eu estava ali no LinkedIn e vi um vídeo bonito de um banco, né, não vou citar nome aqui, mas mostrando, né, um filme bonito, era vamos conseguir, né, tamo junto. E aí falei assim, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, né? Comentário é o termômetro. E foi muito interessante que, assim, eu juro que eu rolei uns 20 comentários. E só comentário negativo falando assim, olha, vídeo bonito, mas e aí? E na prática? Né? Juros de tanto não vai ajudar. Então, assim, muita crítica. E assim, como a linguagem foi muito aberta, tamo junto, eu diria que assim, as empresas que mostrarem o que estão fazendo nas redes sociais vai estar muito menos suscetível do que só um vídeo bonito. Até falando um pouquinho disso, a gente falou de restaurante, o, eu esqueci o nome do chefe, o Claude Troggros, né, que é um chefe, um grande chefe aí de cozinha que tem programa na TV fechada. Ele postou no Instagram dele, né, recentemente, e eu vi muita gente, alguns conhecidos meus que têm restaurante, replicando exatamente essa mensagem. Olha, vídeo bonito também não adianta. Existem X milhões de estabelecimentos que vão fechar se não tiver uma ajuda, se não tiver uma extensão do prazo de empréstimos e de condições especiais. Então, por outro lado, a gente vê... Vou citar um e-commerce que eu gosto muito, que eu acho bem interessante, e estava vendo isso ontem, né, que é o Urban Arts, que você é uma galeria de arte online, né, tem até franquias, e são vários artistas que têm lá as obras colocadas na Urban, e você pode encomendar um pôster, um quadro, uma almofada, enfim, imã de geladeira. E eles têm lá um comunicado dizendo que em tempos aí da quarentena, alguns artistas resolveram doar totalmente os royalties, né? Tanto os artistas quanto a Urban Arts vai doar o lucro que eles teriam com a venda. Então, é claro, todos os artistas que toparem fazer parte daquela ação vão ter um selinho especial e você vai enfeitar a sua casa e contribuir para isso. E o interessante é que isso viraliza. Então, eu olhei, eu já repassei, né? Minha esposa é artista plástica, provavelmente vai entrar também nessa onda. Então, pega muito bem e é disseminado muito rápido. E é uma ação genuína, né? Estamos fazendo isso. Então ela não fez simplesmente um vídeo, olha, estamos sensibilizados. Ela mostrou o que ela está fazendo. Então eu acho que é muito importante isso. E assim, como a gente está falando de marketing, né, sem dúvida nenhuma, todas as empresas vão ter que olhar para o portfólio de produtos, né, e ver o que precisa ser reinventado. Acho que um exemplo muito interessante, alguns grandes e-commerce, né, que eu costumo navegar, você já nota, né, interessante, outro dia eu estava na Magazine Luiza, era um sabão em pó, um celular e acho que uma TV. Né? Então, o sabão em pó brigando ali na categoria nobre, né, da área do computador com os eletrônicos. E quem já viu na vida Magazine Luiza vendendo sabão em pó, né? Coisas de Covid, mas é aquela história. Adapte-se rápido à mudança. Né? Então eles estão dando um baita exemplo que serve para todo mundo.
além de diretor de marketing digital na Impacta, você também atua no e-commerce. Como está essa área está sendo impactada? A gente já comentou um pouquinho. Você acha que o e-commerce é uma alternativa para atender a população em isolamento? Como usar isso a favor de uma empresa de educação? Né? Olha só, eu acho não, já estou vendo isso. As empresas que fizeram a lição de casa de educação, né, de digitalizar o conteúdo, com certeza estão colhendo os frutos disso. Né? Na Impacta a gente tem o Impacta Your Way, né, que é o nosso Netflix, né, vamos dizer assim, a nossa assinatura de cursos online, que realmente agora atingiu outro patamar de faturamento, né, muito rápido. A própria procura no site da Impacta aumentou muito. Então, algumas empresas de educação estão recebendo muito mais tráfego. Né? Agora, cabe a elas terem a velocidade de poder oferecer esse conteúdo digital para quem está procurando. E outro fenômeno que eu já citei aqui, o online ao vivo, né, ou seja, você ter aulas fechadas com seus alunos e ter uma interação que não tinha antes, também vai ser aí acho que a grande vertente, outra grande vertente das empresas de treinamento e de educação. E eu faço uma comparação com o que a gente comparava normalmente em e-commerce. Quando a gente fala em comércio eletrônico, vamos dizer assim, é o consumidor mais avançado que tem. Hoje já está muito mais difundido, mas era aquele que colocava o cartão. E antes disso a gente observava muito o pessoal que usava o Internet Banking. Então a gente via um potencial muito grande quando aumentasse o número de pessoas usando o Internet Banking, né, de forma, num volume expressivo. A gente sabia que era uma grande pista de que o e-commerce ia passar para outro patamar. E foi muito o que acabou acontecendo. E se vocês lembrarem, alguns anos atrás, vocês com certeza vão se recordar como era penoso você fazer internet banking pelo celular. Era muito sofrível. Né? Então, os aplicativos eram ruins, você era muito limitado, você não conseguia... hoje, uma coisa que é super comum de você escanear o código de barras, no começo não tinha. Então, assim, você usava o internet no desktop, o internet banking no desktop, e se você não tivesse nenhuma alternativa, você usava no aplicativo. E o que aconteceu? Nos dias de hoje, você só usa o desktop se tiver algum problema com o seu celular, mas o celular dá um show em relação ao desktop. Eu não estou dizendo que o online ao vivo vai superar o presencial, mas a experiência do online ao vivo vai atingir um patamar que não existia antes, com os alunos participando mais, entendendo mais a ferramenta, se preparando mais no seu ambiente, né, porque não basta ter uma baita tecnologia, você tem um ambiente agitado que te tira a concentração, e com a quarentena, né, o efeito da quarentena, essa cultura do online ao vivo, né, seja consumindo webinar, seja tendo treinamento de um curso que você antes iria ter presencial, né, você já está ensinando uma grande parte de alunos e de pessoas, né, que não tinham contato com isso. Por mais incrível que pareça, muita gente está aí assistindo webinars pela primeira vez e se encantando com esse mundo que a gente está aqui com o público da Impacta, que está muito relacionado à tecnologia, já é muito familiarizado com esse tipo de tecnologia. Vamos ver aqui o que mais. Vou até ver aqui que eu estou recebendo algumas.
Olha só. Você está se atualizando durante a pandemia? Como? Olha só, eu vou dar uma visão muito particular aqui. Eu acho que, como a gente está num nível de conexão muito alto, né, com, com as redes sociais e com o próprio trabalho, você tem que acionar a internet. Eu costumo, deixa eu só ver uma pergunta aqui. Você tem visto boas ações de venda para empresas como academias, centro de pilates, yogas, que eram presenciais? Legal, ótima pergunta do Dalton. Vou voltar para ela. Só terminando de responder aqui como é que eu estou consumindo. Eu estou fazendo um regime de informação. Então, eu tenho alguns grandes portais que eu vou e vejo, né, muito on demand, né? Eu não assisto nada ao vivo, né, fora da internet, vamos dizer assim, com relação à notícia. Porque, por exemplo, o Jornal Nacional, isso aí eu já não vejo há muito tempo. E também, se eu tiver que recorrer a alguma coisa, é on demand. Eu vou ali no aplicativo da emissora, vejo alguma coisa que me interessa, então eu estou selecionando. Porque senão você acaba bombardeado, né? Tem gente que fala, vai sair a vacina, ou a quarentena não faz sentido, ou vai falir o país, não, a saúde. Então fica aquela corrente de vários lados, e eu acho que não é saudável. Então eu consulto grandes portais, eu tenho alguns grupos no WhatsApp que eu confio, né, de pessoas aí que selecionam muito a notícia para poder passar. Então esses grupos eu continuo consumindo notícias deles, e basicamente isso. Eu acho que assim, se eu posso dar um conselho, é você selecionar muito, tomar cuidado com fake news, que está agora também se aproveitando, né, do medo das pessoas, seja o medo financeiro, seja o medo de saúde. Então isso é saudável, você criar um grande filtro. Respondendo aqui a pergunta do Dalton, né? Olha só, eu tenho visto ações, Dalton, no sentido simpáticas, né? Vou citar um que eu conheço. Quando no escritório da Impacta na Paulista, eu frequentava a Smart Fit, que era do lado e que era uma mão na roda para mim. E aí eu fiquei pensando ali, né, que será que a Smart Fit, que é um monstro, né, de grande, vai fazer, né? E aí fiquei observando assim, a primeira notícia que eles mandaram: olha, a gente baixou a mensalidade para tanto, e aí quando retomar você paga a diferença. Eu falei assim, ok, né? Posso fazer isso, mas acho que tem muita gente que estava esperando mais, porque teve praticamente sua renda cortada e tal. E aí rapidamente eu vi também um comunicado dizendo que eles, nos meses que eles ficassem fechados, eles iam isentar o aluno da cobrança. Então eu falei assim, opa, agora para o lado do consumidor, vamos dizer assim, ficou muito simpático. Mas é claro, né, e o lado do empresário, né, fica muito difícil. Então com certeza a Smart Fit deve ter feito uma grande negociação com fornecedores. Vou dar um exemplo do colégio da minha filha de 6 anos e do meu filho desculpa, minha filha de 3 anos e meu filho de 6 anos. O colégio infantil se antecipou e falou, olha, a gente vai baixar para 30% a mensalidade, que é o que a gente consegue, negociando com o fornecedor, se manter, né, mantendo nossos funcionários, ou seja, num estado de incubação, né, ali, né, não se mexe, né, fazendo umas aulas em vídeos. E já a escola do meu filho falou assim, olha, a gente não consegue reduzir, a gente vai no máximo 20% para os pequenos e tal. O que vai acontecer? Muita gente vai sair.
Então, o que eu vejo a opção 2, olha, não consigo mexer muito e é o que temos para hoje, vai perder aluno e não, e vamos dizer assim, quando retomar, vai ter que começar de outro patamar. Já a opção 1 de, olha, 30% é o que a gente precisa, renegociando tudo aqui e deixando para pagar outras contas, né, para manter você e o funcionário. E assim, a gente falou, pô, 30%, pô, beleza, vamos nessa, né? 30% dá. Então, eu acho que a ação que essas empresas estão tendo que tomar, né, porque renegociar preço e a comunicação que você faz isso é puro marketing, porque você vai acabar perdendo ou ganhando clientes ou mantendo clientes com 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 seus alunos, né? Então eu acho que a hora é conversar, abrir o jogo, renegociar com fornecedores e tentar ficar num estado mínimo, né? Se por um lado eu estou pensando talvez em mudar o meu filho do colégio, por outro lado eu estou firme e forte aqui, estamos junto, né, com o colégio da minha filha. Então eu estou extrapolando isso para academias. Eu te dei eu não tenho um exemplo assim, como eu estou mais com o radar ligado em e-commerce, eu não tenho um exemplo mais consistente de campanha. Estou te falando o que eu estou sentindo, né, na pele. Muito bem. Deixa eu ver aqui algumas inspirações na área, como livros, blogs, podcasts. Olha, eu vou dar um podcast aqui que eu citei aqui, mas que eu curto. Eu curto muito, eu não curto tanto podcasts de e-commerce e marketing digital, porque eu já vejo muito isso, né? Mas um que eu tô curtindo, que é relativamente recente, que é o The E-Commerce Brasil, eu acho muito legal para quem está querendo entender, né, com um olhar de profissionais de marketing digital, né, e que vivem, que respiram o e-commerce, né, profissionais de gestão de e-commerce, o que está acontecendo. É uma opção muito legal. De veículo de mídia, eu gosto muito da B9, né? b9.com.br. Eu acho assim, tem reportagens muito verídicas talvez seja muito forte, mas assim, que segue uma linha editorial que eu acho interessante, né? Então, se por um lado você vai num veículo maior e fala assim, McDonald's tem suas ações e tal, e fala de ações bonitas que o McDonald's fez, né? Na B9 está lá, McDonald's suspende campanha que separa arcos dourados após críticas sobre tratamento dos funcionários, né? Que o candidato lá pré-candidato democrata, Bernie Sanders, teceu comentários negativos sobre a ação da marca que não queria pagar licença médica aos funcionários adoecidos, né? Então, se por um lado você pega um veículo muito grande, muito famoso, ele vai te mostrar o lado mais brilhante da campanha. E alguns outros que estão mais antenados aí com o que está acontecendo aí na vida real, vão te dar outra prática que repercute muito forte, né? Por exemplo, imagina um pré-candidato à presidência começar a falar de uma ação que uma empresa fez e que foi antipática, né? É uma baita pedra, né, no pé. Boa tarde, primeiro, desculpa, entrei agora. Qual o valor de quem paga o curso presencial continuará o mesmo? Olha só, eu não estou diretamente ligado aí à parte de precificação, mas o que eu posso dizer é assim, quem está assistindo hoje os cursos, que por exemplo já tinha comprado presencial, né, ou vai comprar online ao vivo, tem a chance de assistir presencial quando a pandemia passar, vamos dizer assim, ou minimizar, né, ela acalmar. Mas
com relação a preço, eu não sei te dizer. O que eu posso te falar é que assim, muitos alunos que falaram, tá bom, vou experimentar o online ao vivo, e se eu não gostar, eu vou ter o presencial. A gente já tem informações de que a grande maioria não vai querer mais repor o curso no presencial porque se satisfez com o online ao vivo, né? E ao mesmo tempo eu sei que no Impacta Your Way estão com promoções aí muito interessantes aí para ajudar aí nessa época de quarentena. Mas assim, com certeza entre em contato aí com a equipe comercial da Impacta que boas promoções sempre terão, ainda mais numa época aí mais crítica. Deixa eu ver aqui que mais. Eu vou acrescentar mais para quem está começando na área de marketing, só reforçar que você tem, eu considero o e-commerce também como marketing, né, a ponta da venda. Então, assim, tanto o marketing digital, principalmente redes sociais e Google Ads estão tendo muita procura na Impacta. SEO também, mas assim, principalmente esses dois. E alguns outros cursos que, por não ser tão conhecido do grande público, né, como marketing de conteúdo, sem dúvida nenhuma, tem grande potencial. Quem começar, quem não entende de marketing digital e começar a entender mais de marketing de conteúdo, sem dúvida nenhuma, é uma das vertentes do marketing digital que mais cresce. É a área, vamos dizer assim, onde se tem procurado mais empresas especializadas, né? Isso o pequeno e o médio estão descobrindo. Então, como fazer um bom blog, como comunicar bem, como estar bem posicionado com o seu conteúdo no Google, né, de forma orgânica, como fazer ter uma boa presença no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Sem dúvida nenhuma, o profissional que souber como fazer direito, né? Fazer errado já tem bastante, mas quem tiver essa boa base e praticar, sem dúvida nenhuma não vai faltar oportunidade. Eu recebo por conhecer muitos alunos e ter contato com muitos professores, eu estou agora começando a receber mais vagas, tanto para gestão de e-commerce, quanto para analista de mídias, quanto para profissionais de TI. Né? Então, o que eu noto, né, pelo meu termômetro, é que já estão abrindo mais vagas nessa área, mesmo em detrimento das empresas estarem com menos fluxo de caixa. Deixa eu ver se a Bianca aqui do nosso marketing mandou mais alguma. Aqui, não, essa aqui de academia que eu já falei. Mais alguma, pessoal? As minhas perguntas aqui, estou até dando uma revisada para ver se tem mais alguma que ficou de fora, mas podem fazer aqui que eu estou olhando. Como eu estou me atualizando. Olha só, essa aqui é bacana. Eu acabei pulando. Como projetar ações eficientes de marketing com a crise causada pelo Covid. Como projetar ações, não é fácil, né? Eu acho que eu voltaria a minha fala de olhar o que está com o radar muito antenado do que os grandes estão fazendo, os mesmos médios, olhar comentário, ver como que está repercutindo, né, essas campanhas dessas empresas que estão, vamos assim, dando a cara para bater, né, e tentar aprender rápido, né? A gente em internet, né, tem um lema que é muito conhecido no Vale do Silício, né, R pequeno e R rápido. Você tem que ver quem fez, se errou, como é que ele corrigiu. Eu acho que
mais do que talvez tentar dar um passo, né, e inovar nesse momento mais crítico, eu tentaria olhar à minha volta, né, ver, por exemplo, o que talvez empresas concorrentes a mim estão fazendo, analisar como é que tá a percepção do consumidor, porque isso em redes sociais é muito fácil, e ver se aquilo é válido e até, de repente, né, como tem aquela frase, nada se cria, tudo se copia, ou tudo se combina, né, como já diria Murilo Gun, talvez combinar algo que você achou interessante com algo que você teve uma ideia, e aí sim fazer uma experimentação para ver se funciona. Que mais temos? Eu acabei perdendo aqui deixa eu ver, outra pergunta. As empresas usarão os vídeos e toda a divulgação nesse momento de pandemia. As empresas usarão o apoio dos vídeos e todas as divulgações feitas nesse momento de pandemia, depois de toda essa situação? Sem dúvida nenhuma. Aí, Dalton, eu volto à minha fala inicial, no sentido de que muita empresa tá percebendo a força da internet e dos vídeos, muita gente fazendo vídeo pela primeira vez no YouTube e percebendo o resultado disso, né? Não só faz o vídeo, mas também anuncia. Então eu acho que é um caminho sem volta, né? O vídeo vai... YouTube e as redes sociais vão ter uma explosão que eles talvez teriam com um tempo maior para acontecer. O Covid está acelerando de um jeito... por exemplo, tem empresa batendo meta, né, saindo um pouquinho da história do vídeo, mas empresa batendo meta de venda, os grandes e-commerce de supermercado já bateram praticamente a meta do ano, né? Isso eu sei disso porque eu tenho professores que atuam na área. Então, eu acho assim, o vídeo na internet está sendo a vedete, né, em muitos casos aí nas campanhas. E para citar um caso que eu acho bem interessante, é o que está acontecendo com os artistas, né, que começaram essa explosão aí de lives, né, e que todo mundo tá acompanhando. E eu não sei, eu não conheço muito de nomes do público, né, dos cantores sertanejos. Se eu falar alguma besteira aqui, me desculpe, mas se eu não me engano foi o Thiago Lima que fez uma live aí que arrebentou, né, X milhões de pessoas. E agora, olha que interessante, ele vai criar um aplicativo e um canal de assinantes. Então, olha que interessante esse passo. Ele viu, opa, esse negócio de live é bacana, gostei, tenho gente aqui que pagaria para ver lives exclusivas, e ele vai ter lá o Netflix dele, né? Netflix Thiago Lima, né? Netflix entre aspas, né? O fã vai pagar X reais, talvez 5 reais, né? Talvez nem isso, e vai ter acesso a vídeos exclusivos, lives exclusivas, que vai estar ali naquele conteúdo fechado, né? Algo como as TV a cabos fazem com o Big Brother, né? Só que agora, com a tecnologia, você consegue fazer isso com o aplicativo. Então, sem dúvida nenhuma, vai explodir o vídeo nas redes sociais, e também muitos vão descobrir, não só artistas, mas empresas vão descobrir como colocar um conteúdo digital numa área mais fechada, mais exclusiva, mais a cara aí de um over the top, né? Over the top é o nome que a gente dá para essas plataformas, tipo Amazon Prime, Netflix. Então, respondendo o como, eu acho que essas empresas muitas empresas vão capitalizar o vídeo em áreas fechadas, em conteúdos exclusivos fechados, que não só canal no YouTube, né? ou nas redes sociais como Instagram e Facebook. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais alguma, pessoal?
Enquanto vocês mandam, eu dou uma checadinha aqui para ver se tem outra pergunta que eu posso ter pulado. Por enquanto não. E algumas coisas também que eu tenho observado, né? O Telegram que estava numa crescente, né? Que já estava, vamos dizer, sendo utilizado também por grandes influenciadores, que tem um canal exclusivo, um canal mais informal, né? onde ele coloca conteúdo exclusivo. Por exemplo, olha só que interessante, isso eu vi esses dias. Um influenciador mandou um e-mail, né, falando assim, olha, você perdeu que pena, você perdeu o conteúdo da live, né, do webinar que a gente fez e tal, mas olha, o conteúdo, o PDF da minha palestra, você baixa aqui, né? Aí eu cliquei no e-mail para crente que eu ia cair numa página de captura, né, numa landing page, vamos dizer assim, onde eu coloco o meu e-mail, enfim, e baixo, né? Na verdade até meu e-mail já estava registrado, mas eu caí numa página cujo link fala assim, esse PDF está no meu canal do Telegram. Então, se a pessoa não está no Telegram, ele meio que fala assim, olha, você quer agora esse PDF? Né? Então, entra para o meu público seleto que está no meu Telegram. Então, acredito que isso é uma tendência aí que vai aumentar, né? E o Telegram está se mostrando complementar ao WhatsApp. Né? O WhatsApp a gente está usando para o dia a dia, ou Skype Business, ou WhatsApp Business para negócios, né? Ou mesmo pessoal para negócios. E, no entanto, você tem o Telegram, que acaba sendo quase que comparativo com o Twitter, é um comunicando para muitos e sem essa interatividade, né, do um a um. Outra mídia social, por exemplo, que está realmente explodindo, eu estou vendo muita gente, muito aluno falando assim, nossa, achava chato e agora estou hipnotizado, né? Que é o TikTok, né? Que também está agora com picos de audiência e está conquistando aquele público fiel do Instagram, né? Que tinha até um pouco de preconceito com o TikTok, falou assim, não, isso é para muito jovenzinho e tal, não sei o quê. E agora o próprio TikTok está começando a aumentar a faixa etária aí, né? Vamos dizer assim, alguns tiozinhos, né, como eu, estão invadindo aí o TikTok. O que mais temos de tendências? Eu acredito que o e-commerce dos pequenos vai acelerar, né? Então ainda existiam muitas pequenas empresas que achavam que o e-commerce não era para eles e achava que não tinha, ou isso é muito comum, a gente vê muito no nosso curso, entraram na forma errada no e-commerce e falaram, não, isso aqui não funciona para mim, e agora estão sendo obrigadas a falar assim, agora eu só tenho você, e-commerce, vem cá, meu bem, né? Vamos voltar a ser amigo. Então, eu acho que isso é um fenômeno que vai acontecer. E com a entrada dos pequenos, a gente vai ver, já está vendo, né, por exemplo, os meios de pagamento, né, o Mercado Pago, o PayPal, PagSeguro, com certeza vão ter um incremento significativo nas suas receitas e vão poder, inclusive, oferecer, né, como já tenho visto, em parcerias com a Impacta. A PayPal, por exemplo, está oferecendo uma parceria com a Impacta para alunos da Impacta que fazem o curso de e-commerce ter uma tabela diferenciada de custos, né, de percentual que paga sobre a venda. Então, eu acredito que os grandes meios de pagamento, né, vão também se mexer
a favor disso e vai fazer com que o e-commerce dê mais um pulo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma tendência. Fiquem à vontade aí em perguntar. Estamos aqui a 10 minutos. Bom, pessoal, eu acredito que para a live de hoje era basicamente isso que eu queria comentar com vocês. Se tiver mais alguma pergunta aí por parte de vocês, ainda temos alguns minutinhos, senão eu vou ficando por aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Muito bom. Obrigado, pessoal, pela audiência. Fiquem bem, se cuidem, e nos vemos aí, quem sabe, nas salas virtuais aí da Impacta. E futuramente nas presenciais também.